Essa semana eu fui comprar água no mercado, porque tinha acabado os galões que a gente usa, e eu não percebi que o galão que eu comprei estava um pouco ressecado, porque tem essa coisa, né? Parece que é importante olhar a data do galão de validade, porque senão resseca um pouquinho. E aí quando eu coloquei no carrinho para subir, né, para casa, eu bati um pouco de força e ele arrebentou. Cara, e começou a vazar e eu rapidamente instalar assim de 10, virei ele ao contrário. Aí ficou um pouco mais da metade, não perdi toda a água. Subi com aquilo, fiquei pensando, e agora como é que eu tiro, né? Mas eu vacilei vacilei entre aspas, né? Eu poderia ter levado ele na mão. Eu acho que teria menos risco de ter colocado no carrinho. Mas eu não sei se eu aguento, né? Não sei se eu aguento. Mas tem um alemãozão que trabalha com isso, que quando a gente pede água, normalmente pede 2 galões de uma vez, ele sobe com os 2 do braço. Eu fico impressionado com aquilo, que nem pisca. Um dia eu perguntei, quer ajuda? Ele falou, aqui, tá brincando, rapaz? Eu falei, caramba, o cara é bruto. Ele passa a mão naquilo ali, sobe, agora tem elevador, mas no outro era escada, ele subia na mão, assim, né? E a gente fica impressionado quando as pessoas realmente têm força nesse sentido, é força bruta mesmo, não é força de treinamento, de academia, é a força bruta, né, que nasceu ali com o cara. E eu me lembro de um filme, que é onde eu quero chegar, na verdade, né, que eu não sei quantos aqui assistiram, porque é um filme muito antigo chamado O Pagador de Promessas. Quem nunca assistiu, pelo menos já ouviu falar, né? É um filme de 1962, uma obra brasileira, né, que foi ganhadora, né, do prêmio de Cannes na França, dos primeiros e um dos únicos filmes sul-americanos a ter concorrido a esse prêmio. E a história do filme é bem interessante porque é sobre um personagem, óbvio, que é chamado de, se eu não me engano, é alguma coisa burro, Toninho Burro, porque ele tem um burrinho, e o burrinho adoece, e ele faz uma promessa para Deus, que se o burrinho ficasse curado, ele ia carregar uma cruz até a igreja, e a igreja era longe, e o filme inteiro é esse cara arrastando essa cruz para lá e para cá. E no filme vai ter desdobramentos estranhos, porque vão usar ele como símbolo político, a igreja não vai querer receber a promessa dele porque foi feito de maneira pagã. Esse não é o ponto, mas infelizmente o filme reflete a religiosidade brasileira, que tem muita conexão com esse tipo de relacionamento com Deus, que é meio performático, que eu preciso realmente pagar um preço, pagar uma promessa, fazer um sacrifício por conta das bênçãos de Deus, ou para alcançar ou para agradecer. O filme é sobre isso. E a gente realmente percebe que, né, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, realmente ainda há essa percepção, ou essa falsa compreensão, ou uma compreensão errada, de que Deus parece que fica exigindo isso da gente, carregar o fardo, né? Sofrer pela obra. A gente fala muito isso, usa essa linguagem, né? Padecer, né? Existe realmente uma linguagem assim bíblica, mas parece que a gente entende muitas vezes errado isso, e faz uma conexão com evangelho e sofrimento. Jesus, isso é sobre padecer fisicamente, né? Deus e bênção sobre se esforçar. E a gente vai ver nesse texto que Jesus vai fazer uma crítica muito aguda justamente sobre esse tipo de coisa, ou esse tipo de comportamento, esse tipo de ensinamento, que era nesse tempo muito comum por parte dos estudiosos, dos mestres das leis de Moisés, né, do templo. Vamos ler então o versículo 16, capítulo 11, versículo 16, que diz assim: mas aqui compararei esta geração, é semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam para os companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio.
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Então ele começou a denunciar as cidades onde se realizara a maior parte de seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu, até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizam, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Pois então, em Mateus, esse texto ele está como parte de uma resposta de Jesus sobre quem era João Batista. Jesus vai começar a dizer da importância de João Batista e de que homem maior do que João Batista não havia nascido de mulher, são as palavras de Jesus. E então, Jesus, depois de elevar, a pessoa de João, o papel profético de João e seu ministério, ele começa então a criticar justamente os doutores da lei, os mestres e sacerdotes, escribas e fariseus, com essas palavras. Ele diz no versículo 16: aqui eu compararei essa geração. Ele então usa uma metáfora que é chamada metáfora das crianças. Não é positiva em nenhum momento, mas você vai perceber, por exemplo, que ele diz que essa geração, aquela geração, era semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. E outras crianças dizem: cantamos lamentações e não chorastes. E parece que Jesus está aqui justamente fazendo um apontamento, usando essa metáfora, como se as crianças brincando nunca entrassem num acordo. A ideia aqui de cantamos lamentações traz justamente um cenário de tristeza e sofrimento, quem sabe num velório. As lamentações que eram cantadas num velório, que provavelmente também era usado nas brincadeiras. As crianças, quem sabe, na sua ingenuidade, brincavam com esse tipo de coisa, que era muito comum, as carpideiras e todo um evento, no enterro. Mas também eles dizem que no casamento, na festa, nós dançamos flauta, e vocês não, nós tocamos a flauta e vocês não dançaram. Parece que as crianças ficam trocando aqui ofensas por causa do desacordo, dizendo: a gente toca a flauta, vocês não dançam. E os outros: mas a gente também brinca de lamentação e vocês não querem brincar. E assim eles, por não entrarem num acordo, não estarem satisfeitos nunca com a brincadeira, eles não brincam de nada, eles não se envolvem em nenhum tipo de atividade. E aí Jesus está dizendo que aquela geração é assim, não há acordo contra nada, a favor de nada, não há concordância a favor de nada, porque veio João Batista, ele vai dizer, que vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, andava de maneira ascética, em isolamento, e vocês falavam que ele era um louco e que tinha demônio. Por quê? Como pode ser um homem de Deus assim? O cara fica isolado, longe dos grandes centros,
longe do templo, né? Não está envolvido com as atividades da cidade. Esse cara está endemoniado, por isso que ele fica no deserto. E aí Jesus fala: mas veio o Filho do Homem, que come e senta com os pecadores. E aqui está o contraste de João. João, em isolamento, eles falam que tem demônio. João é um asceta, alguém que não se alimenta de qualquer comida, alguém que tem uma vida voltada para uma espécie de vida voltada única e exclusivamente para Deus nesse sentido, e eles acusam de aquilo ser algo ruim e até maligno. Mas Jesus, que é o contrário desse tipo de comportamento, come com as pessoas, está nas festas, está com os pecadores, com os cobradores de impostos, com as prostitutas. E aí eles falam: é um glutão e um bebedor. Por isso Jesus está fazendo a comparação no sentido de que se o cara é asceta, tem demônio. Se ele não se envolve, ele é maluco. Mas se ele vem e come, senta com os pecadores e se envolve com as pessoas e está nos eventos, ele é um beberrão, um glutão. Porque vocês não concordam com nada nunca. Vocês, na verdade, não querem participar de nada. Vocês querem reclamar e reclamar e reclamar. Esse é o ponto de Jesus aqui, a ponto dele dizer: veio o Filho do Homem, no versículo 19, comendo e bebendo, e dizem: é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas aí Jesus termina dizendo: mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Que obras? É como se Jesus estivesse falando assim: vocês acusam, não se envolvem, são críticos o tempo todo, rabugentos, são crianças mimadas, crianças enfadadas, a ponto de ignorarem as obras. Porque se você olhar para a vida de João Batista, você vai ver que tem obras. E as obras de João Batista testificam que nele está a sabedoria. As obras de Jesus, o Filho do Homem, testificam que nele está a sabedoria. E a sabedoria aqui é bem interessante, porque o apontamento que Jesus faz não é simplesmente ser um sábio, alguém que tem um conhecimento. Ele usa essa entidade de sabedoria que é descrita, por exemplo, em Eclesiastes, como sendo algo vindo de Deus, que produz justamente a organização do cosmos. A sabedoria, ela é descrita em Provérbios e Eclesiastes assim: ela vem de Deus, emana de Deus, é como que uma pessoa. E já no tempo de Jesus, os escribas e fariseus, os estudiosos, já entendiam que a sabedoria era uma pessoa. E Jesus aqui está dizendo que vocês dizem que conhecem a sabedoria, dizem que conhecem a Deus, mas vocês são como crianças mimadas, porque ao ver os sinais, ao ver as obras, ignoram isso, porque simplesmente não querem participar, porque simplesmente não querem fazer parte. Por isso ficam botando defeito, ficam acusando, ficam tentando denegrir esses personagens aqui, que são personagens proféticos, João Batista e Jesus, e ao mesmo tempo deixam as obras como se fossem lixo, percebem as obras como se fossem lixo. Os sinais, os prodígios, os milagres que Jesus vai dizer aqui, são para vocês como nada. Isso era uma verdade. Eles ignoravam, a ponto de, em muitas vezes, ameaçar quem contasse os milagres, como o cego, por exemplo, que era cego de nascença. Estava claro que havia acontecido um milagre, todos conheciam ele, mas eles ameaçam ele: se você contar isso para as pessoas, nós vamos te excluir da sinagoga, nós vamos excluir seus pais da sinagoga. Porque eles não queriam simplesmente aceitar os sinais que estavam na sua frente. E a nossa geração, será que é semelhante? Eu penso que pode ser que haja, quem sabe, na nossa geração, uma espécie de religiosidade, que a gente chama de cristianismo, que não está aberto aos sinais da parte de Deus, que não está aberto ao que Deus está fazendo, porque está todo o tempo decidido a se levantar para ir contra, se levantar para impedir, se levantar para denegrir, se levantar para justamente fazer com que aquilo soe algo nojento, asqueroso até. Pasmem vocês, isso é uma realidade hoje no mundo cristão.
Existem muitas igrejas, muitos crentes que simplesmente se colocam como impedimento do reino de Deus, porque não querem participar. Eles veem as obras, eles veem os frutos, eles veem os sinais, mas simplesmente decidiram de antemão que não vão fazer parte disso. E aí sentam-se no chão e começam a impedir, começam a denegrir, começam a tratar como lixo o que Deus está fazendo. E ai de nós estar neste lugar, porque Jesus vai dizer isso aqui: ai de nós sermos impedimentos para o reino de Deus, porque esses tipos, embora tenham rótulo de cristãos, odeiam a pregação do evangelho, odeiam o arrependimento, odeiam quando isso acontece, porque quando isso acontece, realmente as pessoas estão se convertendo, e eu não quero participar daquilo, eu simplesmente ignoro. Eu simplesmente digo que aquilo não é válido, eu digo que aquilo não tem valor, porque eu não quero. É por isso. Uma vez o meu professor de teologia falou uma coisa bem interessante, né? Que na época eu levei na brincadeira. A gente estava conversando, e aí o papo foi Igreja Universal. E aí ele falou assim, eu fiz uma piada, ele falou assim, cuidado, hein? Ele era bem assim, né? Ele estava rindo, de repente ele mudava. Até uma pessoa, né, que vivia várias personalidades, mas isso era bem comum. Ele falou, cuidado, hein, porque o Espírito Santo pode estar trabalhando lá também, e o que você está falando é contra o Espírito Santo. Eu dei meia dúzia de risada, porque eu nunca sabia se ele estava falando sério ou se ele estava brincando. Mas já parou para pensar nisso? Tudo bem, eu não concordo com a teologia da Universal, não concordo com o que a Universal prega, eu não concordo com o que acontece lá, mas será que todo mundo que está passando por lá não está buscando Deus? E será que muita gente que passou por lá não está aqui hoje? Não está numa igreja séria hoje? Será que o Espírito Santo não está conduzindo as pessoas de maneira as pessoas buscarem realmente Ele, e vão, infelizmente, por causa das nossas limitações, dando cabeçada na parede, dando, quem sabe, tropeções, mas há uma condução. Eu estou usando esse exemplo para dizer que a gente pode estar sendo realmente pessoas que estão se colocando como tropeço para as outras, simplesmente porque não querem ver a ação de Deus na igreja, na vida das outras pessoas, na vida de ministérios que estão realmente fazendo com que as coisas aconteçam. Entende isso? Eu não estou dizendo que a gente tem que bater palma para todo tipo de atividade religiosa, não é isso, mas ter cuidado para não sermos simplesmente o do contra, simplesmente aquele que reclama, que não quer fazer parte porque decidiu, e aí não faz parte, mas acusa, mas diz que aquilo não tem validade, mas diz que aquilo não tem utilidade, diz que aquilo não é útil. Esse é um lugar realmente que não é para nós estarmos, porque esse é o lugar daqueles que impedem, que odeiam a pregação do evangelho, que odeiam o arrependimento do pecador. Jesus fala, João ficava lá no deserto, aí veio o Filho do Homem, come e senta com os pecadores, e vocês dizem, é um glutão. Sabe por que é um glutão? Porque os pecadores para eles não valiam nada. As prostitutas, os cobradores de impostos, à margem da religiosidade institucionalizada não valiam absolutamente nada, e quando eles se arrependiam, eles odiavam, e a gente corre um risco muito grande, se não estarmos atentos, se não estivermos atentos ao que Deus está fazendo, ao que o Espírito Santo está fazendo na vida das pessoas, ao que o Espírito Santo está fazendo em muitos e muitos ministérios, ao que o Espírito Santo está fazendo no mover da sua igreja, de sermos aqueles que simplesmente se colocam como impedimento do reino de Deus. Dura essa mensagem, mas vai ficar um pouco mais, porque no versículo 20 em diante, Jesus começa então a denunciar. Diz assim, então ele começou a denunciar as cidades onde se realizaram a maior parte dos milagres, por não terem se arrependido, dizendo... Aqui é interessante porque essas cidades, Corazim, Betsaida, a gente não tem relato de nenhum milagre nessas cidades. Não existe nos evangelhos, nenhum dos 4 evangelhos, milagres na cidade de Corazim e Betsaida. Mas João mesmo vai dizer no final do seu evangelho que não caberiam nas páginas, né, no rolo, na verdade, que ele estava produzindo, todos os milagres, todos os sinais que Jesus havia feito, a ponto dele dizer, esses que vos escrevo é para que a vossa alegria seja completa, mas não dá para descrever tudo, e provavelmente essas cidades
entram nesse conjunto de acontecimentos que não foi descrito no Evangelho, mas que aconteceu, porque aconteceram muito mais coisas do que a gente imagina, né? A gente conhece, quem sabe, uma fração relevante da obra e ministério de Jesus, mas foi muito mais intenso do que o que a gente sabe, muito mais extenso do que o que a gente conhece. E parece que na cidade de Corazim, Betsaida, aconteceram milagres, sinais. As pessoas foram curadas, né? Cegos enxergaram, especulo. Sinais realmente que não poderiam ser produzidos se não fosse da parte de Deus. Então Jesus vai dizer: ai de ti. Esse ai aqui é pesado, gente. É um ai que tem um significado no grego de, ao mesmo tempo, alguém que está irritado, não é? E pasmo, porque é algo que é óbvio não está acontecendo, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo eles teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Tiro e Sidom são cidades que foram denunciadas pelos profetas, Isaías, por exemplo, como cidades extremamente imorais, que cultuavam a deuses pagãos, que vivia toda aquela religiosidade gentílica, que não só a imoralidade sexual era alvo do culto, mas o sacrifício de crianças, algo terrível, né? Que foi denunciada mesmo pelos profetas e que foi por Deus ali julgada. E Jesus está dizendo o seguinte: Corazim e Betsaida, cidades do seu tempo, ali perto de Cafarnaum, se no tempo deles acontecessem os sinais que já aconteceram aqui, eles teriam se arrependido. Olha só, Jesus pega duas cidades terríveis, que passaram pelo julgamento de Deus, foram destruídas, e Jesus vai dizer: se tivesse acontecido naquele tempo o que aconteceu aqui, aquele povo imoral teria se arrependido, mas vocês não se arrependem. E Jesus volta a dizer no 22: por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E aí ele se volta agora para Cafarnaum, né? Mesma coisa. E tu, Cafarnaum, será elevadas até o céu? E aqui ele usa também o texto de Isaías, né? Quando é descrito por Isaías o rei Tiro, não é? Que foi usado por Deus como ferramenta de seu juízo, mas em um determinado momento se voltou contra Deus, e Deus fala que ele foi elevado até as estrelas, né, até os anjos. Muitos inclusive identificam o personagem de Isaías como sendo Satanás, né, o anjo da luz e tal, mas isso é um assunto para outra discussão. Na verdade, historicamente, o que o profeta está falando é desse rei que foi elevado até as alturas, mas desceu até o inferno, porque foi punido depois, por causa da sua rebeldia. E aí Jesus diz: e tu, Cafarnaum, serás elevadas ao céu? Não, descerás ao inferno, usando o texto de Isaías. E ele vai dizer: porque se em Sodoma, vocês sabem qual é a cidade de Sodoma, né? Aquela cidade da época de Abraão, que era uma cidade terrivelmente imoral, que até os anjos eles queriam abusar, né? Sexualmente. Não valiam nada, né? O pessoal terrível, extremamente imoral, que foi ali destruída pelo julgamento de Deus. Ali todo mundo conhece a história, mas Jesus vai dizer que se lá em Sodoma tivesse ocorrido os sinais que vocês viram, eles lá teriam se arrependido. Você vê, mas vocês não se arrependem. Portanto, vai dizer Jesus, eu te digo, 24, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Eu não vou entrar na discussão do que é o dia do juízo, do que é menos rigor, mais rigor, se existe um ajuste na condenação, um ajuste no tipo de sofrimento, porque não é esse nem o ponto de Jesus aqui. O ponto de Jesus é que vocês viram sinais e prodígios, vocês viram as coisas acontecendo, vocês perceberam a oportunidade de arrependimento, vocês perceberam a ação de Deus, a ação do Espírito Santo no meio de vocês, mas vocês simplesmente ignoraram isso. Perceba que há aqui uma coisa não somente rechaçar o que Jesus está fazendo e não querer participar, como ele diz no início,
mas ser indiferente ao que está acontecendo. É possível ser indiferente diante de um tipo de milagre como esse, como foi a cura do cego de nascença? Não estou dizendo que o cego de nascença ou que tenha acontecido algo semelhante aqui, mas aconteceram sinais maravilhosos. É possível ficar indiferente de um tipo de sinal, de milagre como esse? O cara é cego de nascença e de repente Jesus vai lá, cospe na terra, na areia, faz lama, esfrega no olho do cara, manda ele lavar e de repente ele está enxergando e todos ali podem perceber que realmente algo sobrenatural aconteceu e todos podem perceber que aquilo, entender que aquilo não pode ser feito de nenhuma outra maneira se não for por Deus. E mesmo assim ser indiferente? Pode. Eles foram. Por isso a gravidade está, sim, no não se arrepender, mas do não se arrepender diante do óbvio. Não se arrepender diante do óbvio, que é a ação de Deus. E eu penso que da mesma maneira que a gente pode ser realmente um entrave para a pregação do Evangelho por causa do nosso orgulho, por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa, quem sabe, desumanidade, eu digo também que a gente pode simplesmente deixar passar oportunidades diante do que Deus está fazendo, porque é notório o que Deus está fazendo, e eu lhe digo, quanto mais contato nós temos com os sinais da parte de Deus, quanto mais contatos nós temos com a ação de Deus e não fazemos parte, não reconhecemos e não nos posicionamos, mais será cobrado de nós. Isso é claro no texto. Se acontecesse lá, eles teriam se arrependido, mas aconteceu aqui, vocês não se arrependeram, portanto vai ser pior para vocês do que para eles, porque vocês viram o que eles não viram, vocês perceberam o que eles não perceberam, tiveram a experiência que eles não tiveram, e mesmo assim ignoram, mesmo assim são indiferentes para com o que Deus está fazendo. E isso é terrível. A indiferença, gente, é muito pior do que fazer o mal. É muito pior do que fazer o mal, porque o mal eu sei quem é, eu sei onde está, eu sei como se apresenta, mas a indiferença é uma armadilha. Porque pode ser que eu esteja na correnteza e a água esteja querendo me levar, mas eu confio que você vai me ajudar, mas você simplesmente não me ajuda, porque você não se importa. E essas cidades simplesmente não se importavam. Eles estavam tão enfiados na sua maneira de viver, embora tivessem um rótulo de religiosos, eles estavam tão envolvidos nos hábitos, nos projetos, ou seja lá o que tipo de coisa que eles realmente se enfiaram a ponto de não perceber quem era a pessoa de Jesus, que diante dos milagres de Jesus e dos sinais e prodígios maravilhosos, eles simplesmente ignoravam, davam as costas e iam para as suas casas como se nada tivesse acontecido. Há muito mais responsabilidade para aqueles que realmente estão vendo a ação de Deus e viram as costas e fingem que não é com eles e não participam e desprezam, do que para aqueles que simplesmente não conhecem isso. Às vezes a gente é muito rápido em julgar o cara que está no mundo. Ah lá, ladrão, tem que morrer. Ah lá, bandido. São perdidos. Não tem acesso, como nós temos, ao Evangelho transformador, ao Evangelho da graça, ao amor de Deus. Não tem esse conhecimento. É muito parcial, é muito distante. Eles não entendem isso. E pode ser que a gente muitas vezes esteja com os dedos todos apontados para lá e não percebemos quantas e quantas oportunidades Deus tem colocado na nossa vida, quantas e quantas oportunidades Deus tem disponibilizado para nós, mostrando que realmente há um direcionamento, há algo que está sendo realizado, há algo que está acontecendo. Nós sabemos disso, mas nos tornamos indiferentes. Não me interessa. E indiferença pode ser confundida com desprezo, mas pode ser algo um pouco diferente disso também. Você pode achar bonito até. Caramba, Deus te abençoe, tá, meu filho? Mas você vira as costas e continua como se nada tivesse acontecido. Sabe isso? Não é simplesmente teogeriza do que está à sua frente. Você pode achar bonito, pode achar belo, pode até aprovar, rapaz, mas isso não muda nada para você, não lhe toca, não faz com que
com que realmente outras prioridades sejam elevadas na nossa vida. E o Evangelho é isso. O Evangelho transforma a vida das pessoas. Eu não tenho visto cegos de nascença enxergando, mas eu tenho visto pessoas sendo mudadas, pessoas sendo transformadas. E isso precisa me tocar, isso precisa ser para mim justamente algo que me leve ao arrependimento de quem realmente estava do lado de cada linha e não queria participar, mas diante dos fatos, diante do que é o amor de Deus e da transformação que Ele está gerando nas pessoas, isso precisa ser diferente para mim, precisa me levar a tomar uma atitude, precisa me levar a algum tipo de mudança comportamental, porque se não acontece, eu simplesmente estou sendo indiferente para com um Cristo que eu digo que amo, para com o Evangelho que eu digo que defendo, para com o Evangelho que eu muitas vezes professo ter mudado a minha vida. Mas como mudou a minha vida se não me leva a participar, a tomar partido, a fazer parte de nada do que Deus está fazendo? Será que eu não estou justamente muito confortável como eles estavam, na maneira como que eu vivo a minha vida, e nada que acontece ao meu redor, embora eu ache tudo muito bonito, aprove, dê o meu ok, né? Me toque. Se isso está acontecendo, porque isso acontece comigo, quando a minha cabeça está em outras coisas, quando eu estou distraído, quando eu estou cansado, quando eu estou irritado. Sabe que isso acontece comigo? Já acontece. Eu já tive, quem sabe, desprezo por alguém que estava colhendo frutos do seu trabalho só porque me irritou. Gente, isso é mais natural do que vocês imaginam. E a gente precisa perceber e lutar contra isso. Precisa perceber e pedir: Deus, me mude, eu não quero ter um coração desse. Esse é o caminho para o buraco. Esse é o caminho para a religiosidade pura e simples, em sua forma mais natural. O desprezo, a indiferença para o que Deus está fazendo. A gente precisa dar um passo atrás e fazer uma revisão do tipo de evangelho que a gente está vivendo, do tipo de relacionamento que a gente tem com Deus, do tipo de compromisso que a gente tem com Ele, e começar realmente a pensar onde que a gente está falhando nisso. Porque pode ser que a gente se enquadre nisso aqui. Somos muito bem vistos como religiosos, cristãos, igreja, seja lá qual for o rótulo, mas isso não faz a menor diferença no meu relacionamento com Deus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque no dia do juízo vai ser muito pior para vocês. Porque se o que vocês veem, se o que vocês experimentaram, se o que vocês visualizaram fosse algo que tivesse acontecido no outro tempo, certamente eles se arrependeriam, mas vocês se tornaram simplesmente indiferentes para a obra do Espírito Santo. Mas tem um lado bom. O 25 é lindo. Jesus vai dizer: naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai. É o mesmo discurso, tá, gente? Jesus fecha aqui de maneira positiva, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. É uma adoração a Deus, né? Jesus realmente, ele disse os ais, né, de alguém que está realmente atônito diante desses acontecimentos, e agora ele adora a Deus e diz: porque ocultastes essas coisas aos sábios e eruditos, mas revelaste aos pequeninos. Quem são os sábios e os eruditos? São esses que se sentam e dizem: não queremos participar, não concordamos, não nos importa, a nossa compreensão é diferente, a nossa teologia diz outra coisa, não concordamos, mas o que Deus está fazendo, eles simplesmente rechaçam. E Jesus vai dizer: muito obrigado, Senhor, porque não são os cultos, os eruditos. Não é um discurso à ignorância aqui, né? Jesus está exaltando a ignorância e dizendo que a sabedoria ou o conhecimento não tem valor, mas esse tipo de conhecimento que se gaba e simplesmente fica estático, né? Não participa, não se envolve. Mas os pequeninos, os simples, os pecadores, esses estavam encontrando arrependimento e salvação. E aí ele vai dizer: muito obrigado porque você revelou a esses. E ele vai dizer uma coisa bem interessante aqui, ó, 27. Olha só agora, as palavras de Jesus são magníficas. Todas as coisas me foram entregues, tudo me pertence, meu Pai me deu, tudo me pertence. E ele vai dizer:
Olha só, pensa aqui num cenário religioso, os caras dizendo que eles conheciam, né? Eles eram os zelosos da lei de Moisés. Esse é o cenário que as coisas estão acontecendo. E Jesus vai dizer assim, ó, todas as coisas me foram entregues. Vocês não me reconhecem, não reconhecem os sinais que estão sendo feitos. Mas eu vou dizer, ninguém conhece ao Pai se não conhece o Filho. Ninguém conhece o Pai se não conhece o Filho. E se não conhecer o Filho, jamais conhecerás o Pai. Jesus vai dizer isso em outro momento, né, em João, quando ele diz que eu e o Pai somos um. Na verdade, quem não identifica em Jesus Deus, não conhece a Deus, passa nem perto de Deus. Porque tudo que se pode conhecer de Deus, diz Paulo, está revelado no Filho. Se eu conheço o Filho, eu conheço a Deus. Mas se eu não conheço o Filho, não reconheço a sua obra, não participo do seu chamado, não me envolvo com realmente aquilo que está sendo gerado através da sua pessoa, eu simplesmente não conheço a Deus. E ele vai dizer, meu Pai me deu todas as coisas, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso eu digo para você, se nós não conhecemos Jesus intimamente, não conhecemos Jesus no relacionamento com Ele, no envolvimento com as suas coisas, nós não conhecemos a Deus, e por nós não nos envolvermos, e por nós nos distanciarmos de um relacionamento intenso com Ele, simplesmente nós podemos ser aquela pessoa que Jesus não quer revelar. Quem é o Pai? Não que Ele não queira, não que Ele não deseje, mas é porque Ele não vai, porque Ele só vai revelar a Deus para os pequeninos, para os simples, para os humildes, para aqueles que encontram arrependimento, para aqueles que se aproximam, para aqueles que fazem parte do seu reino. Ficar sentado, olhando como espectador, como consumidor, não é um relacionamento com Deus, não gera frutos, não faz nada, e eu simplesmente faço parte do grupo que não conhece a Deus, porque simplesmente não conhece o Filho. E Jesus está dizendo é isso. Quem vê os sinais, quem se arrepende diante desses sinais, se arrepende do seu comportamento, a mudança de comportamento aqui, seja para a salvação, seja uma mudança de comportamento daquele que se diz religioso, que agora está vendo realmente que tem algo muito maior a ser realmente revelado. Esses que conhecem, que se aproximam, que se envolvem, que encontram arrependimento, conhecem a Deus, porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. E o Filho revela quem é o Pai, a quem Ele quiser. A quem Ele quiser. Se eu dissesse para você que eu conhecesse um homem muito importante, pensa aí, em quem você quiser, na personalidade histórica, atual ou do passado, que seja um herói, alguém bom, né? E eu falo, eu só vou apresentar essa pessoa para quem eu quiser. E se você quer conhecer essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que você ia andar comigo, não é não? Você ia querer estar perto, né? E aí, Jô, tudo bem? Posso te pagar um café, né? Pode. E aí, chegando lá no café, você ia dizer, como é que tem passado fulano? Está bem? Você vai ligar para ele essa semana? Fala de mim, tá? Não é isso? O que Jesus está dizendo? Quem quiser conhecer o Pai, tem que conhecer o Filho, porque o Filho revela o Pai para quem Ele quiser. E é com Ele, é através dEle, é por Ele que se conhece a Deus. Não distante, não isolado, não fazendo parte, não sendo indiferente para o que tem acontecido através da sua obra. É realmente estando junto, próximo. Aí sim eu conheço a Deus. E Ele vai dizer, o 28 é clássico, né? A gente usou isso aqui tantas vezes para evangelismo, né? Quem nunca pregou isso aqui no evangelismo? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, eu revelo o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim conhece o Pai. Só quem conhece o Filho é o Pai. É um relacionamento aqui direto, intenso. E Ele diz, quem se aproxima de mim,
Quem realmente reconhece, através das obras e dos sinais da pessoa de Jesus, quem Ele é, tem a sua carga aliviada. Que carga que ele está falando aqui? A gente pode, óbvio, usar a metáfora da carga, do fardo, para muitas coisas. Mas o que Jesus está falando aqui era da opressão, do ensinamento desses homens, que botavam realmente fardo pesado sobre as pessoas, que levavam as pessoas a viverem uma vida distante de Deus, porque era impossível se aproximar de Deus daquela maneira. É bem sobre isso. Mas em Jesus, simplesmente o fardo, a carga é aliviada. Jesus não é aquele que exige que o pagador de promessas, para agradar a Deus, tenha que realmente fazer sacrifício. Jesus é aquele que tem as palavras de libertação. É óbvio que ele prometeu uma vida realmente de perseguição, não que ele deseje a perseguição, mas porque ela virá, e a perseguição realmente vai acontecer. Mas o fato é que, mesmo na perseguição, Jesus continua sendo aquele que alivia o nosso fardo, aquele que alivia realmente o peso que este mundo opressor, que os sistemas opressores impõem ou tentam se impor sobre nós. Isso é interessante pra caramba, porque ele fala, né? Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. E jugo aqui, todo mundo, eu acho, ou a maioria deve saber o que é. O jugo era uma ferramenta para arar a terra, que era colocada em cima dos animais, dos bois, por exemplo. Eram 2 em 2, né? E você colocava ali a madeira, né, na cabeça de um boi e do outro boi, e eles tinham que andar no mesmo compasso, né? Porque senão machucava o boi, para arar a terra, em conjunto da ferramenta para fazer os animais trabalharem juntos, né? Os animais até se acostumavam a ponto de ficar sincronizados, porque se ele desse um passo mais ou menos e o outro andasse mais rápido, o jugo, a madeira, iria machucá-lo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o jugo dele é leve. Mas não é isso que você está pensando, não. Jesus não está dizendo que vai pegar um fardo nas suas costas e vai tirar, e agora você vai ficar aliviado. Jesus está dizendo que ele vai vestir o fardo junto com você, o jugo junto com você. O jugo está lá, tem terra para arar, tem coisa para fazer, mas você não vai fazer sozinho. É Ele quem leva, é Ele quem põe no pescoço, é Ele quem caminha junto, é Ele quem nos dá a força na hora que ela falha, é Ele quem justamente nos leva a avançar quando as forças estão se distanciando de nós, quando as nossas pernas estão bambas. É Ele que nos toma muitas vezes no colo para continuar a caminhada. É como se Jesus estivesse aqui, vamos lá agora comigo, eu estou com você, põe o jugo aqui, põe o jugo aí, a gente vai junto, porque eu vou aliviar, e na hora que a força faltar eu carrego, e na hora que a força faltar eu avanço, eu te conduzo. Entende? Não é algo que Jesus tira da gente, a gente, agora eu estou flutuante, não tem muita coisa para fazer. E a gente ainda está em um mundo, num processo de restauração, mas ainda não foi restaurado. Mas o que Jesus chama era para caminhar justamente com Ele, porque o jugo dele não é opressor, que nem daqueles caras que põem o jugo nas suas costas e falam, vai sozinho, e se vire, e se não concluir, está lascado, inferno para você. Não é isso que Jesus faz, Ele veste com a gente. Jesus é parça. Gostou disso? Jesus é parça. No Rio a gente fala assim, é braço. Ele vai junto, gente. Por isso que ele alivia o fardo. Por isso que é sobre relacionamento. É sobre reconhecer o filho, querer estar próximo, ver os sinais e querer mais disso, sabe? Não ser diferente. Não deixar Jesus carregar o fardo, o jugo sozinho. Porque se ele promete aliviar e colocar, é porque tem uma duplicidade na coisa. É um chamado para ir com Ele. Não é um chamado para, eu fui liberto do pecado e agora estou aqui gozando da minha salvação, zapeando a TV do cristianismo. Não é. É um chamado para levantarmos, porque fomos libertos, porque fomos chamados, porque temos propósito, e avançar com Ele. Avançar com Ele. Porque o seu fardo é leve, é libertador, e o seu jugo é suave. O seu jugo não oprime, o seu jugo nos leva a realmente avançar. Essa imagem é belíssima, né? Eu consigo visualizar isso nitidamente.
terra pra caramba aqui, o jugo ali, só tem um boi. Eu falo, velho, vou ter que puxar junto com o boi, vai dar errado, eu vou me machucar todo. E aí Jesus tira o boi e fala, eu vou contigo. Bota nas costas e o meu fardo é aliviado, porque é Ele quem está comigo. Amém? Amém. Isso é belíssimo, a cena é bela. E percebe isso, que não é passivo, não é? Tudo bem, a salvação é obra unicamente de Deus, mas o chamado é irmos juntos. E aí ele conclui, né? Tomai sobre vós o meu jugo, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso que os pequeninos se identificam com ele, né? E achareis descanso para a vossa alma. Você quer descanso? Eu quero. Eu estou cansado. Amanhã eu posso até estar mais disposto, mas depois da manhã eu estou cansado de novo, né? Você quer descanso para a sua alma? Descanso está em Cristo. Em pegar o fardo, o jugo de Jesus e irmos juntos. É assim que encontramos propósito. É assim que encontramos descanso para a nossa alma. Não é na correria do mundo, não é nos projetos humanos, não é nos objetivos limitados, temporais. É em Cristo que está o nosso descanso. Ele conclui no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu separei a letra de uma música, está até meio velho, isso fica dentro da Bíblia. Eu já usei em outras pregações, mas eu acho que é muito lindo e não vou declamar, mas eu vou ler para vocês aqui um trecho da música do Gerson Borges, que diz o seguinte: a chave é a oração, a porta é Jesus Cristo. Para entrar no coração de Deus, acredite, hoje mesmo pude entrar, pés descalços descansar no aconchego do coração do Pai. Quer encontrar descanso? Quer encontrar propósito? Não é carregando a cruz da promessa, não é tentando agradar a Deus através dos nossos esforços e muito menos através da indiferença. É tirando as sandálias dos pés, como Moisés, e encontrar aconchego no coração de Deus, porque é lá que está o descanso para as nossas almas. Já falei isso tantas vezes, preguei o texto de Moisés com aquele ar, tire as sandálias dos pés, porque você está entrando em território sagrado, e tem esse significado também, mas tem um maior, de um homem que estava fugindo da sua identidade, do homem que estava fugindo do seu povo, do homem que estava fugindo do propósito de Deus, mas que em um determinado momento, quando se encontra com Deus no alto daquele monte, ele pode tirar as sandálias dos pés, porque depois de tanto fugir, ele chegou em casa. Tire as sandálias dos pés, porque você chegou em casa, porque é no aconchego do coração de Deus que a gente encontra descanso para as nossas almas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar.